Noé. A gente está falando de Noé. E antes de começar, já no capítulo 6 de Gênesis, fala sobre algo que muita gente tem dúvida, que são os Néfilins, os filhos de Deus, os filhos dos homens, né? Muita gente tem dúvida sobre isso aí. O que acontece? Capítulo 6, a metade dele é isso, depois é a Arca de Noé. No capítulo 6, Deus vê que no mundo não havia mais crentes, não havia mais pessoas que se voltavam para ele. Pois os filhos de Deus, aí esses filhos de Deus, eu vou te explicar, são os filhos de Sete. Sete é um filho de Adão, certo? Adão e Eva, depois de muito tempo que eles tiveram Caim e Abel, eles tiveram Sete como se fosse um substituto ali de Abel, né? Mas isso já depois de muito tempo que eles tiveram que eles tiveram Abel e Caim. Então, esses filhos de Deus, no caso aqui, são os descendentes de Sete, né? Que no caso são como substitutos aí de Abel. O que acontece? Deus vê que não havia mais crentes, porque esses supostos filhos de Deus, descendentes de Sete, eram pessoas puras, que eram o quê? Eram como se fossem ali para o lugar de Abel, substituto de Abel, que era uma pessoa certa, correta, temente a Deus. Mas eles estavam o quê? Se relacionando com os filhos dos homens. Quem são os filhos dos homens? Os descendentes de Caim. Isso mesmo. Que eram totalmente ímpios e totalmente levados pelo pecado. E aí eles se relacionaram, se juntaram, né? E existiam Néfilins. Néfilins são homens maus e perversos que existiam, né? Com certeza da descendência de algum deles ali também, né? Mas eram homens bem perversos e maus, né? E Deus resolve o quê? Destruir a humanidade e começar tudo de novo, né? Não havia mais ninguém que amava a Deus, somente pecadores que eram ímpios e amantes do pecado. E aí Deus chama Noé e dita a Arca de Noé e o projeto surpreendente que ele tem para Noé, né? Foi também nessa época que os seres humanos chegaram a viver somente até 120 anos. A gente vai ver que Noé foi o último que viveu tanto tempo. Noé viveu 950 anos. Morreu com 950 anos. Mas é nessa época aí, ó, que a galera começou a viver até 120 anos. Ok? Aí no capítulo 7 acontece o dilúvio. As comportas do céu se abrem e acontece o dilúvio. Falando sobre Noé, Noé foi chamado para fazer a arca. E na Bíblia diz que o povo se dava em casamento, né? E esse se dar em casamento é o que está escrito aqui. Que eles se relacionavam, os ímpios, com os puros, os santos, né? Digamos assim. Noé foi chamado para fazer uma arca, ok? E aí o povo começa. Ah, mas na arca não cabia tanto bicho, igual não sei o quê. Para início de conversa, se você pegar a arca e os animais, você vai ver que as aves elas descenderam até chegar na espécie de aves que a gente tem hoje, né? Vamos supor, galinha descendente de um monte de bicho atrás. E por aí vai. Tem um monte de tipo de lagarto, mas que veio tudo de um só. Então entende-se que era uma espécie única de cada espécime, né? Digamos assim, né? E como cachorro. Cachorro tem chihuahua, poodle, labrador, bulldog. Mas vamos supor que entrou apenas lá o cachorro macho e a cadela, né? E aí esses aí, depois de tantos cruzamentos, deram essa variedade enorme que a gente tem hoje. E aí, dos cachorros também, eles descendem os lobos, descendem os cães do mato, descendem e por aí vai, né? Raposas. Mas o que se entende é isso. Só que, quem dirá também, isso olhando pro lado teológico, né? E até um pouco geográfico. Mas quem dirá também que não pode ser do lado milagreiro? Deus pode fazer um animal ficar do tamanho de um brinquedinho, sabe? E entrar lá na arca e funcionar. E todo mundo entra lá. Então você pode olhar o lado teológico, certo, pode olhar o lado teológico. Mas você não pode esquecer que Deus é um Deus de milagre, um Deus do impossível. Então ele pode sim fazer, sei lá, ele pode fazer todo mundo caber, não sei como, né? Se ele quiser, ele pode todas as coisas. Agora eu imagino que Noé, cara, ele, em alguns momentos, ele deve ter se questionado se ele não estava ficando louco. Porque a Bíblia fala que só ele e a família dele era certo.
pensa só, onde você olha tem gente discordando de você e achando você um louco. Em algum momento você mesmo vai se achar louco. Eu acredito que isso passou pela cabeça de Noé. Mas aí veio o propósito principal, que é o propósito de Deus. Ele sabia o que ele estava fazendo, né? Detalhe importante de Noé também, que Deus salvou ele e a família dele, né? Então eu acredito que Deus ele quer nos salvar, mas tem um projeto lindo para a nossa família também. Beleza. Aí abriu as comportas do céu, aconteceu o dilúvio, né? Deus disse que ninguém ia sobreviver porque todos eram ímpios, então ninguém foi, somente a família de Noé. No capítulo 8 acaba o dilúvio. E aí o que acontece? Noé faz um altar para o Senhor, adora ele ali, né? E Deus aceitou e disse a si mesmo: eu nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa do homem. Olha só, Deus diz que nunca mais vai amaldiçoar a terra por causa do homem. Tá entendido, né? Pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. Olha só, nosso coração é inclinado para o mal desde a infância. Já reparou quando você coloca uma criancinha na escolinha primária, pequenininho, todos lá, uns até bebezinhos. Aí a criança vai lá, começa a conversar com a outra, se relacionar. De repente ela fala, é meu. E aí ela pega o brinquedinho dela assim, ó, e não empresta. Ou seja, a criança já mostra que o egoísmo, né, desde a infância. Todos nós somos assim. Por quê? Porque é pela graça de Jesus que somos salvos. Nosso destino já era condenação eterna, porque somos pecadores de nascença, né? Quando Adão e Eva pecou, o pecado entrou no mundo e fez parte do que somos, né? E nunca mais eu destruirei os seres vivos como fiz dessa vez. Enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão. Olha só que fantástico. No capítulo 9, Deus diz para se multiplicarem, né? E aí Deus fala para Noé, olha, vocês têm que se multiplicar e tal. E aí a terra ia começar a ser povoada de novo. É um delete e um começo, né? E agora, olha só, ele fala que os animais serviriam de alimento. E é a primeira vez que isso acontece na Bíblia, né? Antes o ser humano não comia peixe, carne de boi, galinha, não. Só que a partir daqui Deus deixou e falou, os animais vão servir de alimento para vocês, mas sem o sangue, nada de sangue, né? Deus disse que nunca mais haverá dilúvio. E aí no verso 12 até o verso 14 tem algo muito importante. Fala do arco-íris. O arco-íris é a aliança de Deus, depois que tudo terminou, né? O arco-íris, ele é uma junção do clima do calor com o clima do frio, né? Que algumas vezes é um clima temperado. Não basta estar totalmente frio ou um calor muito grande, né? Às vezes pode ser uma chuvinha árida para depois um calor nascer e já dá aquele íris no ar, né? E isso é aliança, foi a aliança que Deus colocou, né, com o homem, aliança com o homem. Então quando você vê um arco-íris, lembra de Deus e fala, olha, a aliança de Deus comigo, ela existe, ela é forte e está aqui, né? Olha pra você ver, hoje tem até geografia. No versículo 18 do capítulo 9 também, acontece já o finalzinho da história, né? Já estamos caminhando para o final. Cam, Sem e Jafé, né? São os filhos de Noé. O que acontece? Noé se embriagou depois disso e ele ficou nu dentro da sua tenda. E aí Cam, né, viu a nudez do pai, né, um dos filhos, e disse para Canaã. Canaã era o filho de Cam, ou seja, neto de Noé, né, filho de Cam. E disse para Canaã, né, para contar aos outros, os tios dele. E aí quando Sem e Jafé chegaram, eles não tiveram a mesma reação que Cam, né? Eles fizeram o quê? Eles tiveram uma atitude, cobriram o pai de costa para não ver a nudez dele. E quando Noé acordou, ele amaldiçoou Cam e Canaã, seu neto, né, mais novo, filho de Cam, filho mais novo de Cam, e abençoou Sem e Jafé, né? E aí Noé viveu 950 anos e foi o último a viver tanto assim e morreu. Essa é a história incrível aí de Noé. E o interessante que eu deixo a mensagem final para você é o seguinte: como eu disse que Deus quer salvar você e sua família, né? Então eu te peço para você orar, chamando Jesus para vir para dentro da sua casa, para vir para dentro do seu quarto, para dentro da sua família. Ele quer salvar você, mas não quer salvar só você, ele quer levar você e sua família também, porque ele ama de igual
o seu pai, a sua mãe, seus irmãos, mesmo eles estando em outro contexto com Jesus, talvez eles estejam num momento de pecado, enfim, né? Talvez sendo chatos demais, ele ama eles da mesma forma. Amém? Então que você aprenda essa lição importante com Noé, que Deus precisava ter feito isso, né? A gente falou de muito detalhe importante aqui, eu espero que isso tenha sido muito edificante para você, esse estudo bíblico de hoje. Espero que você curta, se inscreva no canal e comente aí se possível, compartilha para geral. Deus te abençoe, e a gente vai falar agora sobre a Torre de Babel no próximo capítulo de Gênesis desse estudo. Amém? Deus te abençoe.